Nós temos aqui duas partilhas que confirmam que o mundo sutil, o mundo interno, está muito presente para as pessoas. Uma teve um sonho muito claro, nítido, que o membro de um grupo interno lhe ofereceu um chale cor-de-rosa e disse: "Este chale é seu, coloque-o sobre os ombros." Quando ela colocou o chale sobre os ombros, ela sentiu como se fosse uma outra pessoa, muito mais forte, irradiante de alegria e humilde perante todos. Qual o significado deste sonho? Bem, um chale simboliza uma proteção especial diante de certas forças. E sendo um chale cor-de-rosa, significa uma proteção no campo da saúde. Se ela se sentiu mais forte depois disso, confirma esta simbologia. E outra pessoa também em sonhos encontrou grupos e pessoas que a ajudavam a reconhecer certas coisas. E começou então um tratamento. E nesse tratamento era como se toda a sua vida fosse repassada. Tudo lhe era apresentado, questionado, e quando ela tentava se justificar, quando tentava se esquivar da verdade, isto não era possível porque tudo lhe ficava muito claro. E durante esse tratamento ela teve que se encarar a si mesma. E enquanto foi muito doloroso e muito aflitivo, ela acordou com uma lucidez como nunca teve antes. E ela diz que não tem mais ilusões sobre ela. E que agora tem mais claro o que deve falar, o que deve fazer e o que deve pensar. Ela tem a impressão que fora do sonho o tratamento continua, como se tivesse havido um despertamento dentro dela. E agora, depois disto tudo, ela sente que precisa mudar de foco. Precisa aprender a ser totalmente sincera para com os outros e para com o planeta. E como conseguir tal grau de despreendimento como esse que conheci no sonho? Bem, houve um trabalho importante também aqui neste caso com o mundo interior da pessoa, e isto deve gradualmente ir trazendo resultados, acontecendo uma mudança nela. Então a gente vê que hoje esses trabalhos internos são coisas normais, coisas comuns, como se estivesse na hora de nós buscarmos esses tratamentos, esses trabalhos, essas reformulações, tudo isto dentro de nós, porque existem realmente nos planos internos, nos planos sutis, grupos encarregados disto e desses trabalhos. Aqui há uma pessoa que sente pânico e que até o momento se tratou com antidepressivos alopáticos e com psicoterapia, mas isto não tem surtido nenhum efeito. E ela pergunta se existe algum remédio aqui ou algum trabalho na área médica que possa substituir os remédios que ela toma. Ela já sabe que o pânico é uma falta de nós termos contato com o nosso eu interno. Mas ela não sabe como estas coisas funcionam e gostaria de se tratar aqui. O contato com a energia deste centro espiritual já abre caminho na aura da pessoa
e já abre caminho nos corpos sutis da pessoa para grandes mudanças. Se nós estivéssemos aqui completamente liberados das nossas mochilas, das nossas recordações, se nós entrássemos aqui deixando lá fora todos os nossos problemas, nós passaríamos por uma transformação rápida e imediata. Mas como a gente não se libera das próprias coisas, dos próprios problemas, das próprias imaginações, como a gente continua carregando isto aqui dentro, então o processo torna-se mais lento. Há uma série de procedimentos aqui para ajudar as pessoas a se liberarem destas coisas. Então nós temos plena consciência que todos os procedimentos, todos os tratamentos, todos os remédios que existem aqui e que foram criados na energia daqui, são importantes para as pessoas, porque elas não conseguem se desnudar completamente antes de entrar aqui. Então os tratamentos, os procedimentos, os remédios vão ajudando gradualmente. Mas se a pessoa realmente deixasse tudo lá fora e entrasse aqui como se tivesse nascido naquele momento, iria ter uma experiência muito interessante. Iria ver que ao sair daqui não ia mais conseguir pegar a bagagem que ela deixou lá fora. Até ia esquecer de apanhar aquilo antes de ir embora. Mas isto é uma coisa que a pessoa precisa caminhar um pouco para chegar a fazer isto. Como explicar que uma pessoa esteja perdendo a voz? Ela pode estar perdendo a voz por motivos vários, inclusive para não poder ferir outras pessoas com a palavra. Se alguém usou muito mal a palavra e feriu muita gente com a palavra em vidas passadas, pode, numa determinada encarnação, perder a voz. Mas há muitas razões para se perder a voz, não só isto. E se a pessoa que nasce muda, nós já vimos que a pessoa que nasce muda, ela poderá estar equilibrando excesso de palavras negativas em vidas passadas. E depois de um reequilíbrio deste, ela fica livre para depois usar as palavras de outro modo, numa vida futura. E também há certas pessoas que, não podendo falar, são levadas a pensar mais e assim desenvolvem a mente. Então, se uma pessoa tem um prazo relativamente curto para chegar num desenvolvimento mental, ela pode ficar muda, porque aí ela só se ocupa de pensar. E aí, pensando numa certa direção, ela vai fazer um progresso mental que ela não faria se falasse, como todos. Nós estamos vendo estas coisas de um ponto de vista positivo. Há outros pontos de vista que são opostos deste, que também existem. E como fazer para que a minha mente pare de falar coisas que eu não desejo? A mente e o corpo mental estão muito viciados a saltar de uma coisa para outra. Toda a mente, todo o corpo mental faz isso naturalmente. Então nós teríamos que observar esse movimento da mente, esse saltitar do corpo mental, ter paciência com isto e irmos aí introduzindo pensamentos que sejam evolutivos e que sejam construtivos. Mas nós não temos que ficar aflitos por isto. Temos que observar e ir dando os recursos para que isso modifique. Se a pessoa quiser compreender o mecanismo do corpo mental, existe um livro chamado O Corpo Mental. É um livro teosófico. Então, o corpo mental explica todos esses mecanismos do corpo mental. E é muito interessante para aqueles que querem compreender o que se passa com o próprio corpo mental. Porque aí, se a gente conhece a estrutura do corpo mental
E como é que o corpo mental funciona? Nós podemos, eventualmente, controlar mais esses movimentos, porque aí sabemos com o que estamos mexendo. O livro chama-se O Corpo Mental. E a pessoa também pode encontrar no glossário esotérico os verbetes mente e tudo aquilo que diz respeito à mente. Ele ali encontra muitas coisas. E há algumas pessoas aqui, várias, que estão trabalhando muito para eliminar formas, pensamentos repetitivas, viciadas e negativas, e que estão trabalhando para aquietar a mente e para dar uma direção a esta energia mental. Existe uma forma simples, que é você dedicar ordenadamente todos os dias um tempo para ler livros espirituais, para ler coisas evolutivas. Assim a mente vai se disciplinando, a mente vai aprendendo a se concentrar num assunto que possa ser interessante para ela. Quando a gente ocupa a mente com temas conhecidos e com temas normais, a mente não se empenha tanto, a mente não se coliga tanto. Mas quando nós apresentamos à mente temas desconhecidos para ela, de uma maneira simples e clara, então esta mente, se ela é sadia e se ela não está cansada, ela tende a colocar a atenção ali. Então, os livros de conteúdo espiritual são um instrumento que nós temos para ordenar a mente. Esta pessoa que está trazendo este assunto, ela pode, por exemplo, procurar o livro Caminhos para a Cura Interior, que é um livro bom para isto. E Caminhos para a Cura Interior também é um livro que pode deixar esta mente intrigada, porque a mente precisa ficar intrigada. As coisas não devem ser muito fáceis para a mente. Quando uma coisa é fácil para a mente, é porque ela já compreendeu aquilo numa vida anterior, ela já entrou em contato com aquilo numa vida anterior. Então, se a sua mente aceita uma coisa, de imediato, aquilo não é novo para você. Aquilo já era conhecido e você está recordando. Agora, quando a mente fica intrigada, quando a mente não entende de imediato, isto quer dizer que o assunto para ela é novo. E apesar do nosso esforço por querer falar menos e só o necessário, nem sempre acontece que isto seja realizado. Por quê? Porque isto é um caminho. Ninguém faz isto de repente. Ninguém faz isto quando resolve, quando decide. Isto é um caminho e precisa ter muita paciência com este assunto. Agora, esta mesma pessoa cita uma frase do livro Das Lutas à Paz. Então, esta frase é: ao ser tocado pelo chamado interno, emerge no indivíduo o silêncio. Ao ser tocado pelo chamado interno, emerge no indivíduo o silêncio. Então, é muito simples isto. Você faz o trabalho e o esforço de controlar a mente e de ver o que a mente está fazendo. Agora, o silêncio emerge na mente quando somos tocados internamente. Porque o silêncio só emerge, o silêncio só acontece quando nós somos tocados pelo ser interior, que vive no silêncio, que vive num nível silencioso. Agora, nós podemos nos preparar para isto, mas por mais que a gente se prepare, por mais que a gente fale só o necessário, nós não temos a possibilidade de fazer silêncio por nós mesmos. O silêncio vem como resultado de nós termos sido tocados por esse ser silencioso que nós somos lá dentro. Em geral, quando nós estamos nesse caminho de buscar o silêncio responde, o silêncio vem. Mas ele não vem porque nós trabalhamos, ele vem porque nós somos tocados por um ser interior
que somos nós lá dentro. Nós nunca estamos dispensados de atribuir o que quer que aconteça ao ser interior. Tudo que a gente diz que faz e que acontece, na realidade, quem faz e acontece, quem vive, é o nosso lado interno, é o nosso núcleo interno. Bem, aqui tem uma pessoa que sente uma ligação muito forte com um ser de energia muito sutil. Então, evidentemente, este ser não está no plano físico. E quando ela dorme, ela ouve falar um outro tipo de língua. Ela ouve falar um outro idioma. Quer dizer, ela tem uma ligação muito forte com um ser que é sutil, e quando ela dorme, ela ouve um outro idioma. Porém, tem acontecido congestionamento e dor no frontal direito e esquerdo, principalmente na região da terceira visão entre as sobrancelhas. Então, isto já quer dizer que este ser de energia muito sutil ou é uma ilusão, ou é uma criação, ou é algo que a gente precisa aprender a afastar ou a neutralizar. Sempre que se trata de nós ouvirmos idiomas desconhecidos, sempre que se trata de nós termos uma comunicação numa língua que nós não conhecemos, ou numa língua que não existe, numa língua que não é conhecida, nós precisamos estar muito atentos e observar o que acontece. Porque estes sons desconhecidos que nós podemos estar ouvindo pode ser uma espécie de camuflagem das forças involutivas que querem nos fazer crer que nós estamos tendo algum contato. Para as forças involutivas, basta que a gente se convença que está tendo algum contato. E para não desmascarar este contato, para a gente não perceber que está ouvindo bobagens, então falam numa língua que a gente não entende. Percebe como é isto? Então falam de uma maneira e a pessoa pensa que está ouvindo aramaico ou hebraico. Não, ela está ouvindo bobagens, porque é a forma dela crer, dela pensar que ela está em contato, e é a forma dela não poder julgar o que está acontecendo. Quando o contato é seguro e quando o contato é verdadeiro, nós não precisamos de explicações e nós compreendemos o que acontece. Nós ficamos completamente a par do que acontece. E mesmo que num contato verdadeiro não haja palavras, nós entendemos da mesma forma, porque o contato é esta clareza com um plano interior. Então, um contato onde você ouve uma coisa que você não compreende, tome cuidado com isto, porque isto não está no plano real. Isto é coisa de outros planos. Uma pessoa esta noite teve um sonho com um grupo que se preparava para ler o pensamento do dia. E o pensamento do dia que o grupo lia no sonho era o seguinte: Irmandade, 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 desce sobre nós. Irmandade, 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 desce sobre nós. E o som que estas palavras emitiram ficaram gravadas na minha consciência e continuam ainda presentes. Bem, Irmandade nós podemos compreender de várias maneiras. Irmandade aqui na Terra, irmandade entre nós, é um estado de perfeita união, de perfeita sintonia, de perfeita fraternidade entre os seres. Então, aqui na Terra, irmandade quer dizer um estado de perfeita sintonia, de perfeita união entre um grupo de seres, ou entre os seres. No cosmos,
irmandade é outra coisa. Então, irmandade tanto pode dizer uma coisa da Terra, isto é, uma situação que nós podemos criar aqui, desenvolver aqui, muito positivamente, mas a palavra irmandade pode estar designando algo do cosmos e não isto que se viu agora. Então, se esta frase, irmandade, 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 desça sobre nós, se isto diz respeito à vida daquele grupo aqui na Terra, é uma frase que está augurando, é uma frase que está atraindo a união perfeita entre os membros do grupo. Agora, se esta irmandade ou se esta frase está se referindo a outra coisa, ela pode estar se referindo à irmandade do cosmos que está sendo invocada para estar entre nós. E aí as pessoas que estavam nesta reunião é que devem saber qual era a irmandade a que a frase está se referindo. Essa irmandade do cosmos é uma rede de energias e de consciências que conduz à evolução de todos os universos. E isto chama-se irmandade, lá em cima, porque isto é a reunião daqueles que conscientemente caminham para a vida única. Então, nos céus, no cosmos, quando se diz irmandade, se está dizendo seres conscientes de que estão caminhando para o único, seres que têm consciência de onde querem chegar. A irmandade não tem nenhuma dúvida sobre isto. Não só não tem dúvida, como a irmandade não desvia disto. A irmandade não vai dar voltas. A irmandade não desvia desta meta. Então ela tem consciência de que ela caminha para a vida única e o papel da irmandade, do cosmos, é caminhar para esta vida única, até chegar nesta unidade. E esta Irmandade do Cosmos é conhecida entre nós por Irmandade da Luz, Irmandade Estelar, Fraternidade Branca, Hierarquia, segundo a corrente filosófica em que se está caminhando. Quem chega a contatar esta Irmandade do Cosmos, quem chega a fazer um contato interno com isto, descobre a tarefa que lhe cabe aqui na Terra. Então, quando nós, de alguma forma, tocamos esta Irmandade, primeiro resultado deste encontro, deste toque, é que nós reconhecemos a nossa tarefa. Nós não encontramos a Irmandade para conversar com ela. Nós tocamos a Irmandade nos toca e naquele momento nós reconhecemos a nossa tarefa. Esta é a luz que a Irmandade nos passa, em princípio. E ao mesmo tempo que nos passa esta luz, esta Irmandade nos deixa claro qual é a nossa tarefa naquele momento. Se nós compreendemos isto, se nós captamos isto e assumimos esta tarefa, aí a ação da Irmandade conosco progride. Isto é, quando ela nos toca, ela nos deixa clara qual é a nossa tarefa. E se nós assumimos esta tarefa, então a Irmandade começa a dinamizar este processo, de forma que isto seja realizado dentro dos prazos cíclicos, mas depois que você assumiu a tarefa que você descobriu. Depois que você assumiu, sem discutir, sem duvidar, sem colocar nenhuma condição, mesmo porque quando se descobre uma tarefa, a primeira reação da pessoa sadia e humilde é achar que aquela tarefa é muito maior do que as forças dela. Qualquer pessoa correta acha isto. Ninguém descobre a sua tarefa espiritual
e se acha à altura? Ninguém. Quem se acha à altura daquela tarefa não está ainda maduro para assumi-la. Foi um erro ou foi uma prova. Agora, se a pessoa, ao perceber esta tarefa, ela até se admira, porque diz, mas eu vou fazer isto? Como? Eu não sou capaz disto. É aqui que a Irmandade dá o seu segundo impulso. Quer dizer, ela vai dinamizar aquilo e ela vai completar aquilo que nós, por enquanto, não temos ainda a possibilidade, não temos ainda o tirocínio para fazer e para realizar. Então, se a Irmandade nos faz compreender a tarefa, por mais que a gente se ache inadequado, como somos todos, por mais que a gente se veja inadequado, nós precisamos reconfirmar o nosso contato com a Irmandade, porque é da Irmandade que vem a dinâmica, a força, a complementação para nós podermos manifestar e realizar aquilo. Na Terra não existe nenhum ser humano que represente perfeitamente esta Irmandade. Embora em muitas ordens religiosas se tenha usado este nome, Irmandade, várias ordens chamam-se Irmandade. Mas, se nós formos ver isto na realidade, nenhum ser humano realmente representa esta Irmandade cósmica. Este nome de Irmandade que se aplica sobre nós, quando nós estamos nesta linha, isto para nós é um estímulo, é um alimento, isto para nós é um impulso para que a gente vá se aproximando desta situação de um dia estarmos colaborando para a condução deste universo e para a realização deste plano evolutivo. Então, na superfície da Terra, por enquanto, esta irmandade, este estado de irmandade é uma meta, é um ideal, é uma busca. Mas, em níveis mais sutis, nesta mesma Terra, em civilizações não físicas, existe grupos que vivem isto. Grupos que vivem isto. Então, na parte interna da Terra, ou nas dimensões sutis da Terra, esta energia, esta vida da Irmandade existe. Então a Terra é um mundo onde existem vários níveis, vários graus de consciência. E certos grupos da Terra não física, certos grupos da Terra não de superfície, representam esta Irmandade, podem representar esta Irmandade. O que nós podemos aqui na superfície conseguir não é o verdadeiro estado da Irmandade, porque isto virá mais adiante. Mas nós podemos, nesta vida de superfície, ir realizando a comunhão com isto, a união com isto. Porque aí, quando a nossa consciência estiver bem unida com isto, quando a nossa consciência, quando a nossa vontade, a nossa aspiração estiver bem sintonizada com isto, bem em união com isto, embora a gente não consiga realizar totalmente, porque isto necessita de outros desenvolvimentos para o ser, mas nós podemos estabelecer este permanente contato. E é isto que nós podemos fazer aqui. Agora, estando neste contato, estando nesta aproximação, nesta concentração com a Irmandade permanentemente, e o resultado disto é que nós vamos ficando conscientes da mônada. Nós vamos ficando conscientes do nosso espírito. Então, enquanto nós estamos no trabalho do nosso eu superior, vamos conseguindo sentir
a presença desta alma, a presença do eu superior. E a presença da alma, a presença do eu superior, nos encaminha na trajetória para este estado de irmandade. Agora, quando esse estado começa realmente a se aproximar e quando nós vamos nos sentindo coligados com ele, nós vamos ficando conscientes da mônada, antes de sermos da irmandade. Isto é, quando nós entrarmos para a irmandade, quando nós estivermos no cosmos participando desse estado que conduz à evolução de tudo, aí nós já estamos com a consciência monádica. Então, com a consciência monádica, nós já estamos às portas da irmandade. Já estamos preparados para estarmos como parte disto tudo. Então, irmandade, irmandade, irmandade desce sobre nós, depende da pessoa que ouviu. Isto pode ser para ela um estímulo, um sinal de que ela deve se unir da forma mais perfeita possível com os seus semelhantes e com aqueles que formam o seu grupo de trabalho, como isto pode estar se referindo à descida desta nova situação que já deve ir imprimindo no ser da pessoa uma outra vibração, já deve ir introduzindo a pessoa num outro caminho, num caminho mais universal e mais amplo. E uma pessoa está perguntando o que significa anarquia divina. Se a anarquia divina pertence também à evolução. Existem mundos, claro que muito diferentes da Terra, aonde a anarquia é o estado normal, é o estado daqueles mundos. E o que nós chamamos de uma anarquia divina é um estado de ser que não segue leis hierárquicas. Para nós, a anarquia divina é muito estranha. Para nós é muito difícil imaginarmos a anarquia divina, porque a gente acha que a divindade é uma coisa perfeitamente ordenada. Não é nada disto. A divindade é uma anarquia. Só que a anarquia divina não é a anarquia humana, que é uma desordem e um caos. A anarquia divina é uma vida, é uma forma de ser, não através das leis hierárquicas. Mas para se chegar a viver a hierarquia divina, é necessário primeiro nós conseguirmos penetrar a essência da vida hierárquica. Nós precisamos chegar na perfeita vida hierárquica, precisamos conhecer primeiro a fundo a ordem hierárquica e para isso estamos nos planetas hierárquicos, nesse sistema solar. Precisamos conhecer a fundo a ordem hierárquica para depois transcendermos isto e entrarmos na anarquia divina, que não necessita mais de hierarquia. Então não é uma coisa para este mundo, não é uma coisa para esta Terra.